E aí, jovens, sejam bem-vindos a mais uma live nessa quinta-feira, às 12h30 da tarde ou amanhã, depende se você já almoçou ou não. Então, live da carteira pública, onde vamos investir R$ 100 ao vivo, mas nem tanto, com vocês. Deixa eu explicar logo, né? Não estamos ao vivo, isso aqui não é uma live, isso aqui é um vídeo gravado. Estou gravando hoje, dia 12/11, na quarta-feira, um dia anterior ao dia que eu vou postar esse vídeo. Geralmente eu faço uma live investindo R$ 100 com vocês, mas temos um porém, né? Eu vou visitar meu irmão no Ceará, ele está jogando na base do Fortaleza, e surgiu uma oportunidade e eu vou acabar visitando ele lá. Então, por isso, no horário da live que a gente faz aqui, eu estarei voando para o Ceará. Então, portanto, eu não vou poder estar ao vivo com vocês, mas para não deixar passar em falta, eu estou gravando esse vídeo um dia antes, estou aqui de noite, então basicamente não vai mudar nada nos dados da carteira. É literalmente o que vocês veriam amanhã, beleza? Então, sem muito mais delongas, vamos observar a nossa carteira pública, como é que ela está nessa semana e no que nós vamos investir essa semana, beleza? Primeiramente, Status Invest aberta, plataforma nova, blá blá blá. Deixa eu olhar aqui. Carteira. Visão. Bora dar uma olhada no dashboard, né? Visão geral. Observem. A rentabilidade atual, né? 27,97%, deu uma aumentadinha. Patrimônio atual dessa carteira está em R$ 14.292,23. Lembrando que essa carteira começou com R$ 5.000 de patrimônio há mais ou menos um pouco mais de um ano atrás. Então já está. E assim, investindo um dinheiro modesto, né? Um dinheiro que qualquer brasileiro, que a maioria dos brasileiros poderiam investir também. R$ 100 semanais, às vezes num mês R$ 500, R$ 700, não é qualquer brasileiro, né? Mas assim, não é nada impossível de se investir, né? Então é uma carteira bem humana e bem palpável às mãos da maioria das pessoas. Proventos, R$ 57. Já vou mostrar o que está acontecendo com os proventos. 97% acima do mês anterior até o momento, mas não acabou o mês, é apenas dia 12 ainda, então deve aparecer mais coisa. Em geral, no resumo geral é isso aí, né? Vamos olhar a carteira em si. Patrimônio, subindo, né? Toda semana a gente vai R$ 100. Crescimento de 27%, blá blá blá. As ações. Depois eu olho isso aqui. Rentabilidade. Beleza, aqui. Rentabilidade. Galera, o que foi isso? Rapaz, agora eu fiquei de cara, viu? Agora eu fiquei de cara. Pera aí, tem uma coisa errada, velho. Completo. É isso mesmo que eu tô vendo. O Ibovespa. Não, calma aí, tem uma coisa errada, não é possível. Período de 18%. Ah, tá, tem uma coisa errada, tem uma coisa errada. Tava estranhando porque a nossa carteira do nada tava com 27% de rentabilidade aqui. Só que no período, é porque ele tá aqui recortando um ano, exatamente um ano. Não é quando a carteira surgiu. Então, pegando só um período de um ano, a nossa carteira estaria tomando um pau de Ibovespa. Opa, isso, que engraçado. Tomando um pau de Ibovespa. O Ibovespa geralmente, é, a rentabilidade dele ao longo do tempo foi 4 vezes inferior à nossa carteira. Só que nesse recorte de um ano aqui me deu um susto. Porque ele passou da nossa carteira inteira, não só da nossa carteira de ações, mas da nossa carteira inteira. Quer dizer, quando a gente olha para ações, a gente deve estar ganhando aqui, né? Ainda assim, nesse recorte aqui, a gente estaria perdendo, velho. Não. Estaria perdendo nesse recorte de um ano. Vamos olhar. Tananã. Mas o que importa pra gente é isso aqui, ó. 27% de rentabilidade atual, o geral. O Ibovespa nesse geral aqui, eu queria poder ver, velho. Será que eu consigo ver? Completo. Ah, entendi. Período. Ah, rapaz, aqui, ó. Ano atual, tudo. Eu quero o período tá aí. Agora sim, porra. Estamos no gráfico certo. Aí, ó. Minha carteira engolindo tudo nessa porra. Que susto, rapaz. Já ia passar vergonha aqui agora. Quer dizer, agora, fora de resenha, né, não é vergonha nenhuma. Vai ter momentos que sua carteira vai estar perdendo pro CDI, vai ter momentos que sua carteira vai estar perdendo pro Ibovespa. Não é o caso da minha carteira nesse momento e é muito tempo, já tem muito tempo que não perde nem pro CDI nem pro Ibovespa. Naquele recorte de um ano ali, macabro, tava rolando essa, mas é isso, né? Aqui, quando a gente pega o recorte geral, minha carteira, na verdade, tá 27,97 contra o Ibovespa 13, que subiu bastante, viu? Tá colado no CDI e o CDI tá 16%. Então, rentabilidade da nossa carteira segue superior aos dois principais índices que nós combatemos. Agora eu quero dar uma olhada também a parte de ações aqui. Quando a gente olha ações, nossa carteira de ações também está superior ao Ibovespa. Então, tranquilidade, beleza? A gente pode observar aqui que o Ibovespa está em 15%, a nossa carteira de ações tem 21%. A rentabilidade muito boa, inclusive, da nossa carteira de ações, beleza? Muito boa de verdade. Cadê? Mas observe, não, mas assim, podem perceber, né? O Ibovespa, ele tá subindo
demais, subindo demais, com força. Tem alguns motivos para isso, viu, galera? Eu vou primeiro citar um deles que é estamos no período de resultados trimestrais do terceiro trimestre do ano, ou seja, várias empresas, várias ações dando resultados muito positivos, dando resultados que tem puxado esse Bovespa para subir, se bem que nosso mercado não é muito eficiente assim e geralmente não consegue interpretar os dados ou quando interpreta de maneira retardatária, ou seja, atrasada. Então isso aí eu diria que é o fator menos importante. O fator mais relevante é o seguinte, o Copom, que decide a Selic, já algumas reuniões tem travado a Selic em 15%. A inflação tem dado um sinal de que está cedendo e, portanto, não deve tardar muito. Acho que ano que vem já não sei se na primeira reunião, segunda, terceira, a gente já deve ter cortes de juros, beleza? E isso aí, basicamente, é o mercado porque o mercado ele não anda no presente, ele sempre anda no futuro. Ele sempre anda no futuro. Quando ele olha o futuro, ele vê a perspectiva de futuro, aí ele precifica o presente. Então, o que nós estamos olhando no preço hoje do Ibovespa não é referente a essa Selic de 15%. É referente ao mercado estar enxergando uma Selic reduzida ou reduzindo logo mais, entenderam? Então, acho que nunca aconteceu isso, nunca aconteceu, no caso, o que eu vou falar pra vocês aqui agora, né? Cadê? Trading View. Nunca aconteceu isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Acho que em 15 anos, já aconteceu, mas acho que em 15 anos nunca aconteceu isso. Tem muito tempo que não acontece isso, é o que eu quero dizer. Cadê IBOV, que é o nosso índice de ações brasileiras. IBOV. Olha isso aqui, ó. Aqui a gente está no gráfico semanal, né? Olha como está esse gráfico. Parece uma flecha para cima. Não é tanto, né? Mas tá uma flechinha para cima assim. A nível de Brasil, sim, tá uma flecha para cima. Mas temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 semanas seguidas o Ibovespa no positivo. Só que o que mais impressiona não é isso. Quando a gente olha o gráfico diário, e aí sim está o recorde, olha quantas barras verdes. Olha quantas barras verdes. Ó, vamos lá, vamos contar. Seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso representa, no gráfico diário, representam 15 dias em que o Ibovespa ele fechou positivamente, beleza? Ele fechou positivamente, ou seja, ele começou o dia com preço inferior ao que ele terminou. Então isso não acontecia, não lembro agora o dado, mas em muito tempo, tinha anos, quase para décadas que isso não acontecia. Isso é uma boa notícia? Porra, para o meu estilo de investimentos, não. Eu adoraria que o mercado continuasse caindo com as ações como estão, né? Por exemplo, pelo menos as que eu tenho em carteira, a maioria que eu tenho em carteira, gerando lucros superiores, gerando lucro, recorde de lucro acima de recorde de lucro, ROI bom. Resumindo, empresas saudáveis financeiramente com preço caindo. Aí, para mim, é o melhor dos mundos. O que está acontecendo aqui é uma infelicidade para o meu método de investimentos, porque afinal de contas as coisas acabam ficando mais caras. E aí ficam menos oportunidades e menos opções para nós investirmos no mercado de ações. Só que é até bom, porque agora a nossa carteira vai dar vai dar, estar dando e já deu uma aumentada boa graças às ações. Nós temos uma parcela boa de ações na carteira. Se nós observarmos aqui, 25% atual mais de 25% atual do nosso patrimônio dessa carteira. Isso quer dizer que mais de um quarto, um pouco mais de um quarto da nossa carteira pública aqui está em ações. E não era assim, não era para ser assim, inclusive. Está assim justamente por causa dessa alta aqui, beleza? Essa alta contribuiu também para o aumento do patrimônio das ações da nossa carteira. Mas minha meta para ela aqui na carteira é 15%. Então ela está muito acima da meta, beleza? Muito acima da meta atual. Mas eu não vou reclamar de ela estar subindo, né? Afinal de contas, compramos boas empresas em bons preços e por isso nós também estamos surfando isso. Estamos surfando essa alta. Agora não se enganem, beleza? Esse é um movimento aqui que vai separar o seguinte. Vai separar o ego da inteligência. Eu tenho ciência que se eu tivesse comprado, por exemplo, em períodos anteriores, uma ação minimamente não ruim, ela vai estar subindo nesse momento, porque está tudo subindo. E o mercado ele é assim, ele é puxado, ele anda em conjunto, beleza? Se a ação não é muito péssima, vou dar um exemplo, uma Oi que faliu recentemente, inclusive, ou uma Casas Bahia, que é Via Varejo, essas empresas assim de varejo, por exemplo, no Brasil, Magalu, etc.
essas aí sim podem não acompanhar o completo do mercado, né? Mas em geral, tudo que for minimamente bom ou não ruim está subindo. Então isso não me torna um investidor muito bom, ou você aí que, se por acaso, porventura, está com seu ego muito alto, simplesmente porque sua carteira de ações está subindo bastante, cara, é o momento, beleza? É o momento. Se você, isso aí não está comprovando se você é um bom investidor ou não. É o momento, beleza? É simplesmente o momento que está acontecendo. Então, pé no chão, volta, não para de estudar e é isso aí. Eu só gosto de configurar se está gravando, né? Perfeito, tá gravando. Porque eu tenho medo de estar falando há 1 hora aqui e daqui a pouco não tá gravando, né? Mas que bom que tá gravando. Vamos lá. Vamos seguir na nossa análise. Então, ações que eu tinha que falar é basicamente isso aqui. Ah, não, aliás, vamos dar uma olhada agora no patrimônio das ações, né? Como é que está o procedimento? Aqui está até mostrando maior, 26% do nosso patrimônio. Então, dá-lhe ações, viu? Dá-lhe ações. Todos. Aqui é o seguinte: aqui a gente vai olhar a rentabilidade das ações da nossa carteira. Eu falei já que a única ação que estava dando prejuízo na minha carteira é o Banco do Brasil. Nosso preço médio dele é R$ 22. Não, é R$ 24,53 e atualmente está em R$ 22,80. Já teve R$ 18, eu comprei a R$ 18, acho que é R$ 20 inclusive na nossa carteira pública aqui, recentemente. Simplesmente, eu acho que o Banco do Brasil está barato. Saiu o resultado hoje, inclusive. Hoje, no caso, eu estou falando quarta-feira, viu? Não é quinta-feira, não. Saiu o resultado hoje. Lucro do Banco do Brasil um pouco melhor do que a expectativa que tinham, um pouquinho melhor, mas ainda assim muito ruim, mais de 60% inferior ao resultado do mesmo trimestre do ano passado, mas o que já era esperado, né? Então, tanto que o Banco do Brasil que ele nem caiu. Ele, tipo, ele tá, pelo menos hoje, né, quarta-feira, eu não sei se esse resultado saiu depois de 6 horas também, né, depois que o mercado fechou, mas ele tá aqui em 22,80, um preço que, para a história recente dele, não é nem tão baixo, beleza? Então, se a galera tivesse realmente desapontada, voltaria para os 18, por exemplo, mas está em 22,80, sossegado. Vamos ver como é que esse mercado vai abrir amanhã e como é que o Banco do Brasil vai se comportar. Mas, em geral, acho que não vai mexer muito para baixo, não. Tá dentro do esperado e é isso aí. A gente pode aí observar aqui, por exemplo, já, todas essas aqui em lucro, com destaque para a Copasa, né, dando um lucro de 72%. Banco do Brasil dando prejuízo, quer dizer, não é que dando prejuízo, né? Está em prejuízo na tela, mas eu não vou vender, estou em paz, estou sossegado, aqui tá gerando dividendos, então estou feliz demais. Banco do Brasil Seguridade também em prejuízo, de quase 0 a 0, né? R$ 5 de prejuízo, pelo amor de Deus. Tá basicamente 0 a 0, nosso preço, cadê? Nosso preço médio foi 33,75, o preço atual está de 33,29, então centavos de diferença, besteira. E, sinceramente, eu vou ficar triste se Banco do Brasil Seguridade, subir de fato muito forte. Deu até uma subidinha recentemente aí, estava em 32, tá uma delícia. E ainda está muito bom, na minha opinião, não é recomendação de investimento. Eu até estava falando com um seguidor, com o Isaías. Isaías falou assim, porra, a BB Seguridade tá subindo ainda. Pelo que eu tô vendo aqui no preço atual, não, viu? Tá de boa, 33,29. Minha opinião, o preço ainda tá bom, tá sossegado. Dá para engolir aqui se você precisar na sua carteira. E não é recomendação de investimento, isso é minha opinião. Faça o que vocês quiserem, beleza? Vamos olhar aqui como é que tá em relação ao tamanho de patrimônio, né? Taesa também subiu muito, galera. 35% de valorização na minha carteira aqui. 5% atual de relevância na minha carteira total aqui. Deixa eu ver na minha carteira de ações, a gente consegue ver. Acho que não, né? Tá complicado para ver. 4% Energia, velho, subindo, mas mesmo assim, Deus é mais, não compra Energia tão cedo. Banco do Brasil caindo, como vocês estão vendo aqui, é 3%. A menor relevância é Itaúsa, mas porra, já tava cara. Já tava cara. Aí tá subindo 33% ainda, aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem, não tem condições. Mas beleza. De ações, agora sim, finalizando. De ações é isso aí, galera. Vamos olhar o IFIX, o que tá acontecendo com o IFIX. Deve estar andando meio de lado, né? Subiu e deve estar andando meio de lado. Perfeito. Nem tinha visto o gráfico, mas já tinha imaginado já. O IFIX, eu respondi uma pergunta recentemente no meu Instagram, se eu prefiro ações ou fundos imobiliários. Eu falei, obviamente, que não tem por que você escolher um em detrimento do outro. Eles combinam muito melhor juntos, inclusive, na minha opinião. Mas se fosse para escolher um, eu escolheria as ações, justamente porque o potencial de valorização dos fundos imobiliários é muito inferior ao das ações. Tanto que na minha carteira aqui, por exemplo, como vocês estão vendo, deixa eu até olhar aqui. Cadê rentabilidade? Rentabilidade das ações, 25%. Não, aliás, perdão. Rentabilidade das ações, 21% contra 7% de fundos imobiliários, beleza? Uma rentabilidade boa,
mas mesmo assim, e essa rentabilidade é desconsiderando dividendos, beleza? É só valorização patrimonial. Mesmo assim, não é tão forte quanto as outras ações. E mesmo assim, eu tenho ações que pagam dividendos tão bons quanto ou até melhores do que alguns fundos imobiliários. Então é por isso que eu prefiro ações em detrimento de fundos imobiliários, mas ainda assim eu gosto dos dois na carteira. Eu acho que cada um tem sua função e merece a devida atenção. Mas aqui, beleza, nadando de lado, a minha carteira tá de boa, a gente pode olhar aqui a questão de patrimônio também de fundos imobiliários, como é que tá. Também não tenho interesse em comprar agora, minha meta para ele é 15% na carteira, assim como as ações. Talvez eu mexa essa meta aí para deixar, sei lá, 17,5% para ações, 12,5% para fundos imobiliários, mas por enquanto, mesmo assim, de qualquer jeito, está acima da meta também. Então, não tenho interesse em comprar fundos imobiliários agora tão cedo, beleza? Vai que apareça alguma oportunidade aí, mas tá cheio de oportunidades no mercado, mas respeitando a macro alocação da minha carteira, é interessante a gente não investir nisso agora, mas a gente já cita a maioria dos fundos imobiliários da minha carteira em lucro, beleza? Em lucro. Apenas três em prejuízo, que é o FATN, que por mim pode ficar cada vez mais em prejuízo, porque é um fundo de lajes que eu gosto muito. BTCI, fundo de papel, Canip, fundo de papel também. Beleza? Depois de fundos imobiliários, vamos dar uma olhadinha em ETF internacional, galera. ETF internacional, vou até olhar aqui, ó. Olha, a rentabilidade está muito boa, viu? 18% da nossa carteira, está abaixo da meta, a meta é 20%. Rentabilidade 19%, uma rentabilidade muito boa. E tem mais um agravante, né? Nós fizemos uma mudança recente aqui nessa carteira. Vamos ver como é que está se comportando. Patrimônio, galera, vamos lá. O que a gente fez nessa carteira de dividendos, né? Aliás, nessa carteira de ETF internacional? A gente adicionou, a gente basicamente vendeu 50% da carteira, que basicamente nossa carteira estava 50-50 em S&P 500 e Nasdaq, que são empresas gerais dos Estados Unidos e empresas de tecnologia do mundo. Vendemos 50%. E desses 50% compramos ouro, um pouquinho de ouro, compramos um pouquinho de corporate bonds, que é o LQD aqui, e compramos um pouquinho de títulos do Treasury de longo prazo. Beleza? Eu quero olhar os títulos novos. Os antigos a gente está com rentabilidade muito boa, beleza? Eu quero até olhar o gráfico do S&P 500, que é das ações americanas, pra gente ver como é que tá. Olha, deu uma travada nessa subida. Eu tava subindo reto. Olha pra cá como tava subindo. Eu tava subindo reto. Deu uma queda boa aqui, recentemente. Deixa eu ver quando foi. Em 7 de novembro. Até porque tá no gráfico diário, né? Deixa eu botar no semanal. Eu gosto do semanal. Pra ver. Pronto, aí. Agora a flecha que a gente tava vendo. Basicamente, na mesma, né? Tipo, topos e fundos ascendentes. Tendência de alta. E o S&P 500 tá aqui, né? E tá todo mundo se tremendo por causa de uma crise, galera. Tá todo mundo se tremendo por causa de crise, viu? E o gráfico tá assim, na moral, ninguém deve entender o mercado, não. Eu concordo aí que pode ter uma crise próxima, porque o ouro tá explodindo. Tem vários indicadores de crise estourando aí, mas mesmo assim, o que tá acontecendo? Nossa macroalocação, nossa estratégia está acima de uma possível crise, está acima de nosso medo, está acima de tudo, entendeu? Se acontecer essa crise que estão dizendo que vai acontecer, estamos protegidos. Nossa carteira está muito diversificada. Por exemplo, esse TLT aqui, esse LQD aqui, e esse IAU vai ajudar a arrefecer, por exemplo, um crash americano, caso venha a ocorrer, como várias pessoas estão esperando, inclusive eu. Beleza? Então, rentabilidade muito boa aqui em Nasdaq e rentabilidade muito boa em S&P 500, que eram nossos investimentos, nossos títulos, nossos ETFs mais antigos aqui da carteira internacional. O ouro, pegamos essa alta, pegamos só o finalzinho dessa alta, 5% de rentabilidade, muito pouco, mas em pouco tempo também, está muito bom. LQD e TLT andando de lado, mas gerando dividendos em dólar, beleza? Tranquilo. Quanto a ETF internacional, é isso aí. Cadê? Que eu queria a rentabilidade, né? Rentabilidade, vamos voltar para rentabilidade. Tem agora, fora ações, fundos imobiliários, ETF internacional, temos Tesouro Direto, que é a nossa oportunidade da carteira. De novo, nós investimos através do método NICE. Eu nunca mais falei isso. Nosso método de investimento é o método NICE. Eu vou até achar uma fotinha aqui para vocês poderem ver. Cadê? Imagens. Pananã. Observem. Esse aqui, galera, é o nosso método de investimento, beleza? Esses resultados que vocês estão vendo na minha carteira pública de investimentos vêm através desse método, beleza? Que aqui é só um anagrama, eu não sei se fala assim,
Mas enfim, aquela palavra que na verdade são várias. Aquela palavra que forma várias palavras. N de negócios, I de imóveis, C de caixa, C de cripto, E de exterior. É só uma representação do nosso método, mas nosso método é muito mais profundo do que isso aqui. Tem percentual máximo e mínimo para se investir, vários indicadores de compra, de venda. Então, basicamente, nós investimos através desse método de investimentos, beleza? Nossa carteira está dando ótimos resultados através desse método de investimentos. O nosso patrimônio atual em Tesouro Direto é 14,72%. Toda live eu tô falando que nossa meta é 30%, então falta muito para nossa meta, beleza? Rentabilidade 18,57%. Rentabilidade subindo, muito boa inclusive, 18% em pouquíssimo tempo, beleza? Investindo no tesouro, pouquíssimo, eu digo assim, não tem nem um ano investindo no tesouro. Então 18% não tem nem um ano, é uma rentabilidade muito boa. Criptomoedas, como não é segredo para ninguém, 9,86% aqui de patrimônio, nossa meta é 10%, então tá quase na nossa meta. Nós investimos inclusive semana passada no Bitcoin. Vamos olhar como é que tá o gráfico do Bitcoin, só para ver. BTC, USD. Porque ele tinha dado uma queda boa, foi por 100 mil dólares e continua em 100 mil dólares, beleza? Galera, rapaz, até é bom de falar isso aqui, ó. Essa barra semanal aqui, como está fechando aqui, é porque tem que testar, tá ligado? Tem que testar. Eu preciso que a barra volte para cá para cima, teste, não consiga subir os 108 mil. E se não conseguir subir realmente 108 mil, vem a outra barra confirmando a baixa. Eita, para não desligar o computador, Deus é mais. Vou botar no carregador aqui. Cadê o carregador? Pausa técnica, galera. Parará, parará. Pronto, resolvido o problema. Então, retestar esses 108 mil dólares, voltar abaixo, aí sim confirma a baixa. Então, a gente está tendo mais uma barra de semana de baixa aqui. 108 mil dólares, o Bitcoin, na minha opinião, também está no preço legal para comprar no histórico recente, beleza? Está no preço legal para comprar. Então, a gente pode voltar a comprar Bitcoin essa semana, não sei, vamos ver. E caixa também está abaixo da meta, que é 10%. E está com rentabilidade de 14,28%. Nossa rentabilidade em criptomoedas, apesar de ter 47%, que é muito bom, caiu bastante, como toda semana eu tô falando, desde o topo da rentabilidade das criptomoedas, beleza? Que foi 70 e tantos por cento. Mas beleza. Em geral, galera, de rentabilidade, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Nosso patrimônio, em geral, tá assim. Vocês observaram, né? De cripto, a gente só tem Bitcoin no momento. Aqui é tudo CDB do Banco Inter, 100% CDI. Tesouro Direto, a gente tem basicamente 9% da carteira em IPCA mais 2050, com rentabilidade de 17%, e 5% da carteira investido em Renda Mais 2065, beleza? Que é o tesouro que é basicamente o título de tesouro do primo rico, beleza? Que eu estava investindo mais em IPCA 2050 porque eu tinha olhado por conta própria, tinha gostado. Renda Mais ele é um tipo novo de tesouro, mas como o mercado todo tava falando por causa do primo rico, eu falei, pô, deixa eu estudar isso aqui, deixa eu ver como é que funciona esse título. Funciona basicamente igual aos IPCA+, tem algumas pequenas diferenças, tipo taxa de administração da bolsa, etc, algumas coisas assim, mas em geral bem parecido, só que com um potencial de marcação a mercado maior. Então por isso agora eu estou dando uma focada maior justamente nesse título aqui de 2065, beleza? ETF internacional já mostrei para vocês, fundos imobiliários também mostrei, as ações também mostrei. Vamos dar uma olhada em proventos, galera. Dividendos, como é que tá os dividendos? Vamos até olhar aqui como é que tá nosso yield on cost nas ações, para vocês poderem ver. Vamos lá. Yield on cost em CEMIG, 12,72%, estamos brocando. Yield on cost em BBSE, 12,63%, bom demais. Itaúsa, porra, velho, o país que yield on cost gostoso, era pra ter comprado mais Itaúsa. Porra, a parada subiu, é foda. A gente sempre fica assim quando a coisa sobe, viu? Itaúsa é basicamente Itaú, viu, galera? 11% de yield on cost, bom demais. Isa Energia, isso aqui não é por muito tempo, eu já falei, teve uma live de terça, que é a live que eu analiso ativos. Eu falei sobre a Isa Energia, falei sobre a RBSE, falei que a boa parte da renda da Isa Energia está comprometida para 2028. Tá? A cada ano vai caindo e 2028 vai dar uma queda brusca nessa renda, apesar da empresa estar aumentando seu CAPEX, ou seja, seus investimentos, para suprir essa renda do RBSE que vai sumir em 2028. Então, não tenho interesse em comprar Isa Energia, esse yield on cost aqui provavelmente para frente deve cair, não sei, né? Vamos ver como é que a empresa vai se mexer, mas ainda assim 10% é bom. Caixa de Seguridade 9%, legal também. Vale 8,46%, legal também.
Copasa 7,95. O yield atual da Copasa tá uma merda porque o preço tá muito caro. Subiu 72% na minha carteira, beleza? Então o yield atual de 4,6, nosso yield on cost, que é nosso yield em relação ao nosso preço médio, que é de fato o yield que tá incidindo na minha carteira, 7,95%, que não é ruim. Percebam, todos os yields acima de 6%, como o Bazin, ele fala e ele exige, beleza? Yields acima de 6%. Aí são yields bons. Então todos os yields meus da minha carteira estão acima de 6%. E várias ações valorizando muito, inclusive a Thaís aqui, que é a minha principal posição. O yield bem baixinho, 6,90%. Bem baixinho não, né? Mas baixinho em relação ao restante, né? Olha o BB Seguridade, por exemplo. Pelo amor de Deus, eu tô salivando para comprar BB Seguridade, mas minha carteira já está muito estourada. Talvez eu, sei lá, vendesse alguma posição de, por exemplo, Copasa, que subiu muito e eu acho que está muito esticada. Mas enfim, eu não quero, não sei que eu não quero pensar nisso agora não. Deixa aí por enquanto, sem a gente mexer, beleza? Até porque eu sou contra vender. Eu prefiro aportar dinheiro novo. Só que como a gente está aportando R$ 100 semanais, então é muito mais demorado, né? A gente observa aqui o yield dos fundos imobiliários agora. Vamos ver os yield on cost dos fundos imobiliários. 13%, 12, 12, 12, 11, 11, 11, 10, 10, 10, 9, 9. Bem demais também, estamos sossegados, bem demais. Os piores rentabilidades são justamente de logística, que são muito bons fundos. BTLG, LVBI, não tem almoço grátis basicamente, porque eu tenho um fundo dessa qualidade, obviamente eu tenho que pagar mais caro e o yield vem mais barato, mas minha tranquilidade vem muito mais forte também, né? Em geral é isso aí, deixa eu ver aqui, cadê? Parará. Também não quero passar muito tempo, né, galera? Tem quanto tempo já? 26 minutos. Rapaz, estamos com o tempo apertado. Vamos adiantar o procedimento. Cadê proventos? Últimos 6 meses, eu quero provisionado. Não, últimos 24 meses. Quero ver total. Como é que eu olho o total, velho? Poxa, é porque eu não... Ah, aqui, ó, apareceu. Galera, no total recebido aqui no período, R$ 479,09, em pouco mais de um ano. Beleza? Nossa carteira não é 100% focada em dividendos, é a menor parte, inclusive, focada em dividendos, não é a maior parte, é a menor parte. Mas mesmo assim, com esse resultado aí. E nesse mês, que está sendo o nosso, deixa eu ver. Vou botar. Não, ativo não, completo. Está sendo o nosso terceiro melhor mês em dividendos, desde o início da carteira. Vamos olhar quem está pagando até agora. Ativos. Eita, esqueci que não dá para clicar mais. Vamos descer então. Pô, que tristeza, velho. Não dá para clicar. Vamos ver aqui. Será que eu consigo ver, velho? Pô, eu não vou conseguir ver, é isso mesmo. Putz. Galera, não tá dando pra ver, mas não tá dando pra ver completo, tá ligado? R$ 4, 17 de copado, blá, blá, blá. Enfim, não vou me alongar muito nisso não. Mas resumindo, esse mês aqui, até o momento ele está anual não, mensal. Ativos completo. Tá pagando R$ 57,10 até esse presente momento, beleza? De dividendos. Vamos olhar então no que nós vamos investir. Composição está assim atualmente, 14.300, ações 26%, fundos imobiliários 21%, tesouro 14%, temos aqui o caixa, criptomoedas, bananã, ETF internacional. A gente pode investir, na minha opinião, em qualquer uma dessas 4 classes aqui, ó. Menos ações e fundos imobiliários. A gente pode investir, e sinceramente, em ações, se fosse BB Seguridade eu comprava, mas eu não vou comprar não, pra gente não esticar demais em ações aqui. Então vamos lá. Tesouro, caixa, cripto ou ETF internacional. Primeiramente, vamos olhar o dólar, para a gente entender se vale a pena comprar em cripto. O dólar caiu, então o dólar está muito bonito. Então, por questões de dólar, ainda assim vale a pena a gente comprar criptos e vale a pena a gente comprar ETF internacional de boa. O caixa, sinceramente, acho que eu não vou comprar hoje, então vou deixar de fora ele aqui, porque tá bem, não é o mais precário em relação a métricas. E o tesouro, eu quero observar as taxas. Se a taxa do tesouro tiver minimamente como eu quero, vai ser ele. Não tem jeito, não tem outro. É ele mesmo. Vamos ver. Tesouro 2065. Porra, 6,82, cara. Caiu demais, viu? Caiu demais.
Porque o cenário também tá melhorando, velho. Se o cenário continuar melhorando assim, as taxas não vão ficar assim, não vão ficar como eu quero, né? Rapaz, que coisa, que coisa. Sinceramente, essa taxa aqui me deu um susto, viu? Deus é mais, caiu bastante. Cadê o 2050? 6,35 também caiu bastante. Por isso nossa rentabilidade está muito boa. Só que tira a oportunidade da gente, né? PCA 6,82. Vixe, 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 vixe. Vixe, vixe, vixe. É, rapaz. Não tá tão bonito isso aqui. E aqui tá legal. Mas mesmo assim, o potencial de tesouro é muito maior do que esses dois aqui. Eu mesmo assim acho que eu vou de tesouro, velho. Vai que o bonde tá indo embora de fato. E essa taxa aqui não vai dar não vai dar uma melhorada. Eu vou esperar para sempre? Não vou. Eu vou focar no tesouro, viu? Galera, então... é, essa foi a minha ideia. Eu vou investir, então eu vou investir, né? Deixa eu investir logo aqui, porque o mercado tá fechado agora, são 8h55 da noite. Mas eu vou deixar registrado minha ordem. Na verdade, eu não vou não. Eu vou deixar um alarme registrado, porque é o seguinte... Volta e meia eu faço essas ordens aí a ordem cancela automaticamente, porque o mercado tá fechado, aí eu não esqueço que eu tinha que olhar o histórico da ordem para ver se executou ou não. Aí daqui a pouco eu achei que executou, mas não executou. Então, resumindo, eu vou cadastrar aqui um alarme para amanhã, quando o mercado estiver aberto, eu investir nesse tesouro, beleza? Vou botar aqui e aí eu mando o print no Instagram. Quem não me segue lá, Carlos Vitor Investidor, para você ficar ligado, beleza? Vou botar aqui investir. Provavelmente vai ser no tesouro. Assim, eu vou deixar garantido, vai ser no tesouro. Olha galera, inclusive vocês estão vendo ele aqui. Olha, eu mostrei no meu Instagram. Parará. Quem a gente recebeu hoje. Parará. O nosso lobo. Lobo o quê, rapaz? Tô com Wall Street na cabeça, eu falo lobo de Wall Street, mas é touro de Wall Street. Olha isso. Olha as bolas do nosso touro. Olha isso. Tananã. Pra quem não sabe, galera, isso aqui é o símbolo do mercado financeiro, beleza? Mercado de alta. O touro, ele ataca de baixo para cima, então é mercado de alta. O urso, que é o bear market, ele ataca de cima para baixo, então é mercado urso, mercado de baixa. E aqui é o mercado touro, mercado de alta. Beleza? Não tem nada a ver com gado, com porra nenhuma, não. Isso aqui tem a ver simplesmente com o mercado financeiro, viu? Obrigado para quem assistiu a live. Até semana que vem, terça-feira, analisando ativos. Essa semana a gente analisou um bocado de ativo, a gente analisou, claro, de maneira muito superficial, mas a gente analisou Vale, analisou BB Seguridade, analisou Isa Energia, analisou um bocado de coisa, nem lembro mais aí. Um bocado de coisa mesmo, não lembro mais não. Mas enfim, a live de terça-feira a gente analisa ativos, fiquem à vontade para me seguir aqui, deixa o like, se inscreve, e é isso aí. Tchau e obrigado, galera.